De Olho no Jogo está aqui para falar sobre Cleiton, o novo atacante do Coritiba. O que esperar? Ele é o substituto do Léo Gamalho, vem para ser titular. A gente vai falar sobre tudo isso a partir de agora aqui no canal. Eu vou até realizar um sonho. Roda a vinheta! Que coisa linda, hein, André Ribas? Até vinhetinha. Tá ficando grande, hein, o De Olho no Jogo, e a gente tá aqui para falar sobre Cleiton. Tudo bem, André? Fala, Guilherme, a coisa tá ficando patrão, né? Estúdiozinho atrás, tá ficando bonito os vídeos aqui no De Olho no Jogo. E vamos falar de um atacante que até na última live a gente tava falando da necessidade, né, de ter um concorrente ali brigando por posição com o Léo Gamalho. O Coritiba, então, já anunciou nesta sexta-feira a chegada do Cleiton, que se enquadra bem no perfil de mercado do Coritiba, trazendo um jogador por empréstimo, opção de compra. A gente vai falar um pouquinho mais de como que ele pode se encaixar dentro dessa ideia de jogo de Gustavo Morínigo. Vamos nessa. O Cleiton, André, tem 23 anos, é um atacante de 1,84 m, é um jogador que tem uma trajetória curta de carreira, né? Obviamente até pela idade, um cara que jogou pelo Globo e depois foi contratado pelo Vila Nova, né? Na última Série B, ele foi o artilheiro do Vila Nova com 7 gols e nesse ano, comecinho de temporada ainda, ele já tinha 3 gols marcados. A grande discussão, né, André, é que ponto que o Cleiton chega para incomodar de fato o Léo Gamalho, né? Será que é um jogador que chega definitivamente para ser titular? O que dá para a gente dizer sobre a visão do Coritiba em relação a esse jogador, André? Guilherme, a gente conversou com o nosso, claro, Daniel Piva, que sabe tudo e um pouco mais do Coritiba, para passar um pouquinho, né, como que o Coritiba enxerga essa chegada do Cleiton. E é uma chegada vista no clube até como natural, Guilherme. Um pouco antes, não sei se você vai lembrar, os ouvintes aqui os telespectadores aqui do De Olho no Jogo, o Coritiba teve interesse na contratação do atacante Erisson, que se destacou no Brasil de Pelotas, tem um perfil parecido em questão de idade, projeção, só que ele acabou fechando com o Botafogo recentemente, nas últimas semanas agora. Então o Coritiba já estava de olho em um nome de mobilidade, jovem, e que também tem um impacto no sem bola, que é um dos pedidos aí do Gustavo Morínigo. Eles acreditam que dá mais opções para esse setor ofensivo do Coritiba, mas principalmente enxergam ele como camisa 9, um centroavante, para estar brigando por posição com o Léo Gamalho. Eu diria o seguinte, né? O Cleiton é uma versão mais jovem do Léo Gamalho. Um jogador que é muito forte fisicamente, tem boa finalização, é o clássico centroavante, né? Quando a gente fala de centroavante, que imagina um cara de imposição física, de disputa na área, esse é o Cleiton. Acho que a gente pode até ver os vídeos dele, né, André, para já ir conversando sobre esse jogador, porque vai ficar muito claro o potencial físico que ele tem. O que não dá para esperar do Cleiton é um jogo fora da área, né? Que ele participe, que ele seja um organizador do ataque, né, André? Mas um finalizador, isso chama muita atenção. E é aquele centroavante com aquele estilo que eu acho que é de todo centroavante, né? O atacante fominha, finaliza de todos os jeitos, de perna direita, de perna fora esquerda. Da área, de dentro da área. E principalmente de cabeça. Tem muita finalização no jogo aéreo. Esse é um ponto interessante desse jogador. Na relação com bola, André, não é um cara que vai se destacar. Por isso que a gente está falando, né? Não é um jogador que vai sair da área. Mas isso que a gente está vendo no vídeo agora, de fazer o pivô, né? E aí ele está girando para ter uma boa finalização contra o Vasco na Série B, esse potencial ele tem. Isso ele consegue fazer. Ele é até um jogador que é formado no futsal, né? Apesar da formação dele no futsal, ele não é super técnico. Então ele é um cara que prefere fazer esse pivô, prefere fazer essa parede. Ele prefere o contato físico, né, com os zagueiros, com os defensores. Gosta desse tipo de embate, gosta desse tipo de duelo. Ele até demonstrou uma evolução nos últimos tempos de Vila Nova, sendo um cara que atacava mais o espaço para finalizar, ou seja, tinha leitura também da linha defensiva, né, dos adversários. É um atacante em desenvolvimento. Na minha visão, vem para ser reserva, só será titular numa
má fase do Léo Gamalho, ou se realmente o Léo Gamalho não conseguiu jogar na Série A o que ele já conseguiu fazer em outras divisões, né? O Léo Gamalho foi muito importante no ano passado, né, André? Perfeito, perfeito. Eu concordo com você, Guilherme. Acho que ele vem para ser, claro, brigar por posição, mas para ser um reserva, por enquanto, do Léo Gamalho. E você falou muito bem do perfil de jogo, né, dele, né? Um típico camisa 9, sabe jogar de costas, né? Fazer o pivô, mas é aquele camisa 9 daquele toque final ou de um toque na bola para fazer o jogo desenvolver. Ele não tem tanta essa relação com bola para o jogo passar por ele para ser desenvolvido. E o que eu gostei dele, do que eu vi, Guilherme, é principalmente essa questão da bola aérea, né? Ele é um jogador com uma leitura de espaço e sabe usar muito bem o corpo para se projetar e se destacar, principalmente nessa bola aérea. E como você disse, é um jogador de finalização de dentro da área, de fora da área, sempre está procurando concluir a jogada. É o jogador do término, né? Que a gente falou também recentemente na nossa live. E entra num perfil interessante, um atleta jovem que pode evoluir no Coritiba, chega com empréstimo, com opção de compra, e é uma posição que o Coritiba estava precisando para estar reforçando esse elenco, pensando aí na longa temporada que tem pela frente. Ele, ainda sobre a bola aérea dele, André, que você destacou muito bem, no Vila Nova, ele era referência para atacar a bola ofensivamente e defensivamente nas bolas paradas, tá? Isso diz muito, né, sobre qual que é a especialidade dele, porque é uma escolha do técnico. Normalmente, sim, né, vamos imaginar aqui, você tem um tipo de marcação por zona em alguns jogadores e outros jogadores fazem uma marcação individual. O Cleiton era o cara da zona e o cara principalmente que cuidava da bola, porque tinha uma capacidade acima do normal para vencer esses duelos. Ele usa bem o corpo, né? E ofensivamente também, né, com bom posicionamento, boa impulsão e boa finalização. Agora, André, essa contratação ela significa algumas coisas em relação ao elenco do Coritiba. Primeiro, Tony Anderson vai ser menos utilizado nessa função. Segundo, Luizão perde o espaço de reserva imediato. Me parece que são questões claras, né, que estão nessa, né, estão nas entrelinhas desse reforço que está chegando. Não, em relação ao Luizão, acho que é natural, até pelo que se desenhava nessa temporada, né? Ele já vinha tendo pouco espaço, só tendo o Léo Gamalho ali na posição. Então ele vinha jogando muito pouco em algumas partidas, mas entrando pouco até em relação aos jogos. Em relação ao Tony Anderson, a gente até falou aqui no canal que dentro do clube tinha uma visão de utilizar ele até como um substituto do Gamalho, né? Como uma espécie de falso 9. Mas, com o que vimos aí durante esse começo dele no Coritiba, acredito que o Morínigo vai utilizar ele para outras situações. E com essa contratação, né, Guilherme, eu entendo que faz bastante sentido, porque ali você tem no Tony Anderson uma opção que você pode utilizar ali em quase todas as posições do quarteto ofensivo do Coritiba. Claro, com características diferentes, não é um jogador tanto de arranque, explosão, é mais um meia de ter essa posse dominada, de fazer o passe, mas eu acredito que dentro do que o Coritiba precisa pensar durante a temporada em ter um elenco forte com opções, e foi o que o Atletiba nos mostrou, né, que o Coritiba precisa ter variedade de opções para esse setor ofensivo. Acredito que faz bastante sentido essa lógica aí adotada pela comissão técnica. Para fechar, uma última questão, né, e você falou sobre isso, e até uma visão que o Coritiba tem. Como ele pode contribuir diretamente no jogo sem bola? De fato, ele é um cara que vai pressionar mais os zagueiros adversários do que faz o Léo Gamalho e do que faz o Regis, né, que são os jogadores que jogam ali mais adiantados. Isso já dá uma outra chance para o Coritiba em alguns momentos adiantar essa marcação, né? Na nossa live, pós-Atletiba, a gente falou sobre isso, né? Sobre um time que precisa marcar com as suas linhas mais baixas, marcar mais próximo do seu próprio gol, até por conta da característica de jogadores mais pesados, jogadores que não são tão físicos, ou pelo menos já não tem tanto essa velocidade, André. Não, perfeito. A gente falou bastante em relação a essa linha defensiva, né, do Coritiba, tanto a questão dos 3 zagueiros, mas tanto o Henrique quanto o Castan são jogadores mais pesados, e até o Guilherme é uma linha com perfil mais de proteger em bloco baixo, né? A gente falou bastante isso proteger a área, live.
E quando você traz um atacante que dá essa opção de estar pressionando mais, você até consegue compensar em relação a Regis. Porque antes você tinha o Léo Gamalho e o Regis, que não é o forte deles, essa marcação-pressão. Então, você tendo um jogador ali como o Cleiton, você já consegue compensar ali a relação com o Regis nesse meio campo. E você que está acompanhando o vídeo, acha que o Cleiton pode ser um bom reforço, pelo que você viu aqui no canal? A gente já mostrou lances, né, desse atacante que tem gol. Marcou 7 gols no ano passado, já marcou 3 nessa temporada. Um atacante muito forte fisicamente, um cara que pode fazer o pivô. É um reserva, na teoria, para o Léo Gamalho. Deixe seu comentário, ele é muito importante, seu like também. E se inscreva no canal, hein? O De Olho no Jogo tá bombando e volta numa próxima. Valeu, André. Valeu, até a próxima.